Vamos lá. Epá, eu não aguento bem isto, porque eu era para guardar para o momento, sei lá, mas porquê do mesmo, eu não aguento. Houve duas coisas que me fizeram chorar a rir este mês. A primeira, uma vou guardar, mas esta não aguento. No preço certo, um dos concorrentes era surdo. Tudo certo até agora. Ele acertou naquela primeira fase, no preço, e foi a jogo. E habilitou-se a ganhar o que é que o surdo se habilitou a ganhar, o que é que o surdo se habilitou a ganhar. Um de dois prémios, ou uma coluna ou uma impressora. Só pode escolher um prémio, quer a aparelhagem, a coluna neste caso, ou a impressora. O que é que lhe dá mais jeito? O que é que lhe dá mais jeito? Bom, o mês de fevereiro começou com o Diogo Faro a apanhar na boca da internet. O conhecido comediante Diogo Faro foi apanhado numa festa de ano novo com dezenas de pessoas. Toda a internet lhe caiu em cima e eu sinceramente acho que muito bem. O Diogo pediu desculpa a quem se sentiu desiludido e magoado com ele, que é tipo 0 pessoas. Talvez seja a coisa mais engraçada que o Diogo Faro já fez. O humorista Diogo Faro foi acusado de hipocrisia. Ele que deu tanta pancada que apanhou, acabou a falar de cyberbullying na TV24. Portanto, eu não tiro a minha responsabilidade disto, nem de todos os atores no sentido de participantes nas redes sociais. No que parecia uma espécie de remake do sketch O Gajo da Alfama. Numa discussão sobre os perigos de não sei o que online, temos um painel composto por Paulo Pena, jornalista e autor com obra publicada sobre o assunto, Fernando Moreira de Sá, famigerado consultor de comunicação, Francisco Teixeira da Mota, possivelmente o advogado português com maior know-how no âmbito das questões relativas à liberdade de expressão, e um gajo que diz coisas tipo: e mais, a mim chegam-me a chamar filho de uma ganda no Twitter 3 e 4 vezes ao dia, mata-te no terreiro do Passa. Vi eu, ninguém viu, recebo, nunca meti isto no cu. Óbvio que ele foi lá porque foi um dos temas no mundo, no universo online da semana. Ora, sucede que Diogo Faro foi apanhado em festas com mais não sei quanta gente, no dia seguinte a publicar uma crónica na qual se insurgia contra essas pessoas terríveis que andam para aí em festas numa altura destas. Ou seja, ouro cómico. Não tenho tempo agora para aprofundar aqui no relatório este tema. Felizmente tenho um site só com relatórios extra, com conteúdos exclusivos. diogobataguas.kilt.pt. O Diogo Faro fez merda, não foi? Juro que não quero que vejam isto como um mocha ao Faro, mas mais como um apanhado crítico a toda a situação. E olhando com maior imparcialidade para o caso, aquilo que eu concluo é que o desgraçado do Faro conseguiu fazer tudo errado. Foi uma espécie de jackpot de disparate. Um bingo de péssimas decisões. diogobataguas.kilt.pt passa por lá 20 minutinhos só sobre a polémica mais divertida do mês de fevereiro. Estão lá também mais outros vídeos sobre temas que não exploro aqui nos relatórios mensais e ainda um espetáculo Quero Lá Saber, de stand-up comedy. Consumir esses conteúdos é ajudar aqui o canal a sobreviver, a manter-se viável, não é? Até porque o Sandro tem fome. Diz: tens fome, Sandro? Muita. O que é que tu queres comer, Sandro? Comida. Pronto. E já agora também abraço à malta que continua nos meios de comunicação, sem motivo nenhum, a promover as meias aqui do site. A minha filha não tem os mesmos gostos que eu no que vimos, mas eu, por exemplo, sigo um humorista português que gosto muito e ela chegou ao Natal e deu-me umas meias do Batáguas. Antes de temas mais pesados, uma nota para Jorge Jesus. Que mês que o homem teve. Moreira de Cónus, Moreirense e Arsenal. É quase a mesma coisa. Moreira de Cónus? Não é. Não é. O Moreirense não é de Moreira de Cónus. É de Moreira de Cónegos. Moreira de Cónus é isto. Mas isto foi só a ponta do iceberg. Eu sei que o Jesus dá ótimas compilações se fores buscar tudo o que ele já... Agora, é raro uma personalidade, mesmo o Jesus, conseguir uma compilação só durante um mês. Uma compilação mensal. Pelo teste nunca tinham descobrido portanto, que o meu teste nunca é um caso raro. Aliás, eu sou raro em tudo, não é? É um caso raro. Pois é, só em fevereiro, no mês tem para aí uma semana e meia, o Jesus deu para meter os ingleses no sítio. O que é que pode acontecer na segunda... Isto é uma coisa, eu não falo com este barulho. Ou eles calam, tem que ir isso? Ok. Para meter os adeptos do Benfica no sítio. Disseram-me agora, o Farinha, vai haver um buzinão pela crise do Benfica. Devia de haver um buzinão, mas era para nos dar carinho. E para meter os pandas no sítio. Eu vim para o Benfica para poder trabalhar normalmente. E fui impedido por alguém? Não. Por uma pandemia. Pandemia. Bom, sem esquecer, obviamente, este momento. Mas há outros que tocam com a unha, eles dão gritos
Parece que levaram com um pau. Sim, dá a ideia que o Jesus foi a um casting para o musical de Loféria. Jorge, o teu personagem é sofredor e é ultra dramático. Portanto, o que é que tens aí para mim? Dá-me tudo, dá-me tudo. Dá-me. Quando eles levam com... Ai, o quê, pá? Ai, o quê, ó? Vais com um pau. Gostei, Jorge, mas mais. Preciso de mais. Mais intensidade, ok? Quando achares que estás a exagerar, não estás a exagerar. Dá-me tudo, Jorge. O colega toca-lhe aqui na cara, na pestana. Parece que arrancaram-lhe no olho. Melhor, muito melhor. Bom, nós depois entramos em contacto, tá bom? Laura, pode mandar entrar no próximo, sim. Se calhar a melhor coisa é, quando a bola vem no ar, chão. Sim, este mês houve uma competição para este papel. Óbvio que Jorge Jesus mais forte, não é? Mas houve uma cena especificamente que eles tiveram que ler em que ficaram muito parecidos, muito semelhantes. Apanharam 3. Rafa, Samaris, que foi outro? Chiquinho. Quer entrar como treinador do Fogo do Porto, não como pai do Francisco, ou do Rodrigo, ou do Sérgio, ou do José, ou que é outro, é o Moisés. No final, quem ficou com o papel principal foi o Ruben Amorim. Bom, vamos à Espanha no instantinho. O país vizinho teve um mês atribulado. Pablo Hasél, rapper, foi condenado a 9 meses de prisão por publicações nas redes sociais e por esta canção. Quantos milhões e milhões han saqueado e derrochado. Tinha até sexta-feira para se entregar voluntariamente. Em vez disso, barricou-se na reitoria de uma universidade e dizendo: querem prender-me, venham buscar-me. Mais de 4.000 pessoas marcharam pelas ruas de Barcelona em mais um dia e noite de protestos. A polícia disparou balas de borracha e recorreu ao gás lacrimogéneo para dispersar uma manifestação que degenerou em violência. Estardalhar-se nas ruas depois de Pablo Hasél, o rapper, ter sido detido. Aparentemente ele foi muito desagradável para o rei em diversos tweets e também em músicas. Espanha volta a colocar na ordem do dia a questão da liberdade de expressão. Mi rap incita a luchar para conquistar vidas dignas e isso é o que realmente temem. Penso nas balas que não atingem juízes nazis. A televisão espanhola merece uma bomba. 200 personalidades da cultura espanhola assinaram um documento onde pedem o direito à liberdade de expressão. É isso, vai preso por palavras, pelos vistos. Objetivamente desagradáveis, não é? Mas palavras e canções. O que relançou em Espanha o tema da liberdade de expressão. É que em Espanha há uma lei muito engraçada. Condenou pessoas por injúrias à coroa. Fique logo todo cheio de coceira. Já está. Esta ideia de que governos podem proibir pessoas de dizer o que lhes apetece cria, comichãozinha na alma. Concordo ou não com o que está a ser dito, mas o princípio da coisa, né? Ai, ataques à honra do rei. Ataques à honra do rei. Então quer dizer, posso dizer mal do padeiro? Mas da pessoa mais poderosa. Isso não. Ataque o rei. Só me apetece naturalizar espanhol para mandar o rei apanhar na pédia. No que diz respeito a isto de tentar calar gente, também tivemos a nossa dose cá em Portugal. Esta petição não me parece que pretenda deportar o Mamadou Ba porque ele cometeu um crime. Parece-me que quer deportá-lo por delito de opinião. É isso, é uma petição online a pedir a deportação de Mamadou Ba, do SOS Racismo, não é? Uma espécie de volta para a tua terra preto, mas mascarado de petição. Mas a parte mais irónica disto tudo é o que estas pessoas dizem a Mamadou Ba é que nós não somos racistas. E se tu achas que somos racistas, vai, mas é para a tua terra. É exatamente isto que estas pessoas estão a dizer a Mamadou Ba. Petição essa que superou as 30.000 assinaturas. Sim, 30.000 pessoas olharam para o texto mais racista que lhe podiam pôr à frente e pensaram, sim, concordo. Mandar um português preto para a terra dele só porque ele disse algo com que eu não concordo, parece-me bastante válido. É assim que eu sou. Isto porque Mamadou Ba disse mal de um general do ultramar que morreu, ou lá o que é absolutamente irrelevante para o caso. Relevante é esta tendência para tentar calar pessoas de quem discordamos. Neste caso com a agravante do mais elementar e básico racismo. Não é? Mas a cultura do silenciamento é comum a todos os espectros e ataca de todos os lados, o que nos leva ao tema mais grande deste mês. Tema mais grande do mês. Cancel Culture. Meti-me aqui numa embrulhada quando decidi abordar este tema porque já estou arrependido. Porque a primeira pergunta que tu fazes quando vais começar a pesquisar é, afinal, o que é a Cancel Culture? O que é? Não sei bem. É um conceito assim vago, não é? Vagalhão. Não há bem uma definição fechada. É como pessoas que dizem que não são religiosas, mas que são espirituais. És espiritual que tens um Buda? Gostas de paisagem com cascatas? Fazes coleção de espíritos? É isso? Dá para tudo. Cancel Culture é parecido, aplica-se a muita coisa. Estou a malhar numa determinada figura pública que disse ou fez um disparate?
Cancel culture. Artista apanhado em circunstâncias controversas viu o seu trabalho retirado das plataformas? Cancel culture. Figura pública cometeu um crime no passado e até já morreu, mas agora odiamos esta pessoa e a sua arte? Cancel culture. Indivíduo anónimo foi apanhado num vídeo a fazer merda e agora querem que ele seja despedido? Cancel culture. Alguém foi bloqueado ou banido das redes sociais? Cancel culture. Petição ao movimento para banir alguém do seu cargo, posição ou país? Cancel culture. Boicotes a espaços ou marcas por causa de uma polémica? Cancel culture. Já para não falar da cancel culture institucional, que é quando a própria lei se transforma num mecanismo de silenciamento. Se bem que aqui a ideia é mais perceber o fenómeno da tentativa de censurar ou responsabilizar alguém, precisamente contornando os mecanismos legais. Então cancel culture, no fundo, é um termo ultra genérico para tudo o que envolva limitar a ação ou criticar massivamente um dos atores sociais. Atores no sentido de participantes. Dizia eu, cancel culture, ou cultura do cancelamento, independentemente da vertente em análise, será sempre é uma punição. É uma alternativa punitiva que substitui a justiça tradicional. É um tal extrajudicial. A justiça é lenta, mas um hashtag lixado arranja-se no instante. Não há necessidade de esperar pela composição de prova ou pelo veredito de um juiz. Podemos descascar o passado desta pessoa e destruir uma vida em 20 minutos. A cultura do cancelamento, que inicialmente visava expor personalidades poderosas que sobreviviam a escândalos porque conseguiam abafar. O movimento Me Too, por exemplo, foi uma plataforma que permitiu a centenas de mulheres e homens também, vítimas de algum tipo de violência ou abuso sexual, expor na praça pública os seus agressores e com isso contornar um tabuleiro de poder e influência que em muitos casos os calou durante décadas. As redes sociais vieram então dar uma espécie de voz a escândalos no armário e dessa forma ajudar a repor um equilíbrio entre fracos e poderosos, entre opressores e oprimidos, que resultou na exposição de figuras públicas até então intocáveis. Sendo os casos mais mediáticos os dos predadores sexuais Bill Cosby e Harvey Weinstein, que foram efetivamente condenados, estão presos, após dezenas ou centenas de denúncias. Ora, então associava-se cancel culture a uma espécie de vingança dos frágeis. Uma luta Robin Hoodesca face aos poderes instituídos. Uma ideia bonita, na verdade. Contudo, o conto de fadas durou pouco. O que começou como uma forma de luta válida e até necessária, rapidamente se transformou numa diabolização sem critério de qualquer pessoa que se limite a emitir uma opinião contrária a uma determinada doutrina. Sendo assim, vamos por partes nesta tentativa de perceber os perigos e as facetas da cultura do cancelamento. Cultura woke. A cultura woke tem uma colagem à cancel culture no sentido em que uma ideia inicialmente positiva foi pervertida num policiamento de linguagem. Ser woke, em teoria, segundo esta lógica, o progresso social passa por assumir a existência de um conjunto de injustiças que estão a ser levadas a cabo contra uma minoria ou um grupo e lutar por corrigi-las. Está certo? No fundo é ser uma pessoa decente. Não ser um labrego! Contudo, guerreiros da internet, justiceiros sociais e até associações de vários âmbitos, muitas vezes mais para proveito próprio do que por amor à causa, afunilaram de tal forma o conceito de boa pessoa que qualquer opinião divergente ou fora desta caixinha opaca pode ser vista como uma agressão ao conceito de boa pessoa e, como tal, a tua dissonância faz-te má pessoa por oposição e, por efeito bola de neve, cancelável. O exemplo mais gritante deste caso será o de J.K. Rowling. A autora lançou um novo livro há pouco tempo fora do universo de Harry Potter, não é? Chama-se Troubled Blood. Livro sobre o qual houve uma tentativa de boicote por ser transfóbico. Features a character who dresses as a woman in order to kill. This will be seen as an insult to all trans people. O livro seria anti-transexuais porque, na história, o assassino veste-se de mulher para matar. Reparem, a personagem não era transexual. Era um gajo que se vestia, mascarava-se de mulher para cometer crimes. Como tal, atenção, associa homens que se vestem de mulher ao crime. O que é colocar na opinião pública subrepticiamente a ideia, a percepção que alguém que muda de sexo é um criminoso. É mais ou menos esta lógica de mente desta rapaziada que, sem a sua indignaçãozinha do dia, não teria de outra forma relevância pública. De resto, esta gente chegou a esta conclusão antes mesmo do livro ser lançado. Well, what I would like is for people to not buy this book. Benjamin, of somebody with respect, you haven't read the book, have you? Não. Não leram o livro, mas é para queimar. É assim que funcionam estes neonazis do pensamento. Isto porque a J.K. Rowling deixou de ser boa pessoa há uns meses quando se opôs à ideia da existência de centenas de géneros e, como tal, foi rotulada de TERF. Pelos vistos, é uma ofensa mesmo tramada no universo do feminismo radical. Portanto, atenção à micro-bolha onde estamos. Hein? Dentro do feminismo, da bolha do feminismo onde está a J.K. Rowling, ela é das boas. Se não subscreveres 100% da narrativa, neste caso da comunidade trans, ainda que sejas uma apoiante fervorosa de todas as causas
lutas de igualdade e justiça social, já estás fora. Riscou a boicote. Tens dúvidas, por exemplo, relativamente a mulheres trans que limpam todos os recordes do desporto feminino porque foram homens até aos 27? Risca, sai, cancela. Ainda que ela possa estar errada, vamos supor, pode estar errada, não sei bem. Não há sequer debate. Cancela, boicota, vai embora. És uma turf de merda e agora odiamos Harry Potter para sempre. É assim, vai tudo hate. Óbvio que no caso da J.K. Rowling o cancelamento tem poucos efeitos práticos porque ela é milionária e então incancelável. De resto, o livro deve ter ido parar aos topos de vendas à boleia desta polémica. Mas outros artistas, eventualmente longe desta inimputabilidade, podem ver carreiras assassinadas à nascença se não pensarem da forma correta. Porque para a cultura woke é um bocado isto. Há uma noção de pensamento puro do qual não podes divergir nem um milímetro. Senão vamos atrás de ti. De resto, por cá tivemos um caso semelhante. O Valete, quando foi cancelado, neste caso no sentido light do termo, ou seja, foi criticado em bloco por moralistas nas redes sociais, por causa de BFF. Uma música que é uma perpetuação de um discurso de ódio à mulher, de acordo com o grupo Feministas em Movimento. Na música, o personagem descobre que a mulher dele e o melhor amigo andam-se a comer e mata-os. Já está mal. Não gostamos desta história. Não, esta história não. Não gostamos desta história porque, como disse na altura Diogo Faro, com a sua refinada ironia de segunda aula de escrita criativa, a nova música do Valete está excelente. É importante, em 2019, continuar a retratar a mulher como propriedade do homem e o homem como um atrasado mental. Porque a arte é literal e é para ser interpretada à luz desse literalismo. É por isso que o Tarantino está a cumprir 200 penas de prisão perpétua. O mundo está como está por causa de músicas e de filmes. E nem me ponham a falar dos videojogos! Já na altura o Valete respondeu: és o pateta do século, assusta-me imenso o espaço mediático que pseudo-artistas e feministas de conveniência como tu têm no nosso país. Bruto. O que nos leva a outro dos perigos desta cultura do cancelamento. Policiamento da linguagem e comportamentos. Este alerta-me à pessoa é um ótimo negócio. Atenção, se apontares o dedo a tudo e mais um par de botas todos os dias, mais tarde ou mais cedo és capaz de ganhar de facto alguma relevância, nem que seja à boleia do hate gerado. Mal ou bem a Maria Leal vive da música, por exemplo. Isto para dizer que há toda uma perversidade por trás deste movimento woke que alimenta bem o porco para depois mamar o bacon. O Faro, neste caso, mandou aquela posta absurda no Twitter sobre o Valete, depois levou a pancada que sabia que ia levar e acabou a escrever uma crónica para o SAP sobre a pancada que apanhou, a qual termina dizendo: mas isto não é sobre mim. Pachorra, foda-se. É isto mesmo, ele manda uma aposta, sabe que vai apanhar nos cornos, apanha e depois... E chamaram-me nomes. Mas pronto, enquanto são pessoas a tentar ganhar a vida de uma maneira que até um informador da PIDE diria: deixa passar esta. Não é como a outra. O problema é quando esta moralização do discurso se estende às instituições. Em Inglaterra, uma universidade decidiu instaurar um programa no qual alguns alunos são pagos para monitorizar microagressões no campus escolar. Sim, para espiar. Para espiar. Há caça de formas erradas de pensar. Ou de palavras que, não, isso não se pode dizer. Mesmo em conversas privadas. O que é, portanto, insano, não é? Esta noção, não é, de que palavras por si só podem constituir uma forma de opressão tremenda. Atenção, não estou a falar de ameaças ou de dizer mal. Não, só o som, expelir da boca é má pessoa. Ainda este mês, por exemplo, David Carreira foi rasgado no Twitter por causa da legenda de uma foto que postou em 2017. Aí está a foto com a namorada da altura, em Paris, com a legenda Niggas in Paris. Que é uma música. 4 anos depois, pessoas que não se indignavam há mais 20 minutos e estavam a ressacar, ou estavam a precisar do seu like moral, e vai fazer mocha ao David Carreira. É que nos Estados Unidos esta palavra foi excluída do discurso por ser ofensiva. Que é em si toda uma questão também, não é? Isto de proibir palavras, ainda para mais quando a proibição apenas abrange ou se aplica a um determinado tipo de pessoas. O que dá origem a momentos hilariantes, como neste caso, em que o Kendrick Lamar levou uma fã a palco para cantar com ele uma música sua e depois parou o concerto porque ela disse uma palavra que não podia. You gotta bleep one single word though. Oh, I'm sorry. Did I do it? Yeah, you did it. Palavra que ela disse porque estava a cantar a música dele, que ele escreveu e disse à miúda: canta aí. Insanidade total. E destruíram a miúda em palco. O que não invalida que seja altamente desaconselhável dizer aquela palavra nos Estados Unidos, porque tem de facto uma conotação racista gigantesca. Mas isto é absurdo. E notem que eu disse nos Estados Unidos. Eu vou arriscar aqui uma declaração polémica. Mas dizer nigga em Portugal, como estão a criticar o David Carreira ter feito há 4 anos, não é grave. Lá tem um significado. Cá não tem. É como se, reparem nisto, a língua, a cultura e o background histórico fosse
sem outros. Imagina uma coisa destas acontecer. Da mesma forma que na Índia as vacas são sagradas e cá ninguém se ofende com a promoção rodízio de picanha a 11 euros ao almoço no fogo de chão. Da mesma forma que se tiveres um café com um sapo no balcão em Camarate, à partida não gostas de ciganos. Já se tiveres um café com um sapo no balcão em Toronto, és um canadiano que curte bem sapos. Não há um cigano que vai agora que aterre no Canadá e fica racista da merda com um sapo. Porque a linguagem, lá está subordinada ao contexto. Juro que está. Tá. Por exemplo, eu fui pesquisar por piada as palavras mais ofensivas em determinadas línguas e, deixa eu ver se digo isto bem, Kjolskap. Já agora deixa-me ouvir como é que se diz. Kjolskap. Foda-se, não estava bem. Kjolskap. Não digo o P no fim. Kjolskap. É a pior ofensa na Noruega. Numa tradução livre, significa assassino cultural, que é quando, portanto, representa alguém que, no fundo, alguém que matou alguém, não só matou essa pessoa, como destruiu o seu caráter de uma maneira, ou eliminou os seus bens, ou... Tem também conotações racistas. Portanto, matas porque é de outra... Não sei bem traduzir a ideia, mas percebem, é a pior palavra em norueguês e a sua utilização, não sendo ilegal, obviamente, está ao nível da N-word nos Estados Unidos. Ora, eu disse aqui Kjolskap e ninguém se ofendeu, porque não tem colagem à nossa realidade e não faz sentido importar indignações. E mesmo agora que já sabem o que significa e do peso que tem na Noruega, se eu repetir Kjolskap, ok, não vão ficar indignadas, não é? Até gelei agora. Até gelei quando o Batáguas repetiu Kjolskap. Não gelaste. Se a coisa parou nisto de ter tanta vontade de refilar e ser a melhor pessoa, que isto no fundo é ser a melhor pessoa que o vizinho, é chegar ao ponto, lá está, de importar indignações dos estrangeiros só para ter assunto, pá. E aí, sabem o que é pior? É que obriga-me a defender o David Carreira. Aqui estou eu a defender a liberdade de expressão de um gajo que me tentou silenciar só porque eu disse que ele foi parar ao hospital com 6 litros de esperma de cavalo no estômago. As voltas que o mundo dá. Cá estou eu a defendê-lo da pancada que levou por culpa de uma indignação Pavlov. Gosto de lhe chamar indignação Pavlov. Trata-se de pessoas que ouvem um certo som ao meio-dia e param tudo o que tiverem a fazer só para se indignar. Mesmo que não saibam bem o que é que está a acontecer. Estão condicionadas a indignar-se. Umas porque as crónicas no SAP são pagas. Outros, anónimos, simplesmente não querem correr o risco de serem vistos como más pessoas que legitimam comportamentos inaceitáveis através do seu silêncio. Então, em caso de dúvida, vai... É o que é? Está mal, não está? Está mal! Está... Bu! Este não é má pessoa! És dos maus! Eu sou dos... Bu! Este é mau hoje. Isto porque a cancel culture fertiliza-se na total morte do contexto. Bons velhos tempos quando eram as circunstâncias a ditar a gravidade de uma situação e não a necessidade de apaziguar a ira ou a indignação de justiceiros sociais. Quando a arte não era literalizada, quando as relações pessoais não eram punidas, quando a comédia podia usar figuras de estilo. Quando não se estupidificava a população através da defesa do direito à não agressão. Como se tudo fosse ofensivo para toda a gente e ninguém fosse capaz de lidar com os seus sentimentos sem a total obliteração da pessoa que a fez sentir mal com palavras ou ideias. O que, atenção, não retira o direito às pessoas de se sentirem ofendidas, mas como colocou de forma brilhante Steve Hughes, um comediante britânico já aí há mais de 10 anos. I was offended and I have rights. Well, so what? Be offended. Nothing happens. You're an adult. Grow up. Deal with it. I was offended. I don't care. Nothing happens when you're offended. There's nothing... I went to the comedy show and the comedian said something about the Lord and I was offended. And when I woke up in the morning, I had leprosy. É isso. Não acontece nada. Mas como dizia há bocado, uma coisa é uma pessoa sentir-se ofendida. Outra é quando as instituições tropeçam nesta rasteira da condescendência e embarcam na condenação ou proibição do discurso com atropelos gritantes à liberdade de expressão, simplesmente por não terem tido em consideração o contexto. Só assim de repente, o Bernardo Silva foi suspenso por dizer que o seu colega tinha semelhanças físicas com um personagem desenhado, numa piada privada. O Cavani foi suspenso por tratar carinhosamente um amigo por negrito. Um youtuber foi condenado por ensinar o cão a levantar a pata para simular a saudação nazi na brincadeira só para chatear a namorada. O especial de Natal da Porta dos Fundos foi retirado da Netflix por ordem judicial para acalmar os ânimos da comunidade cristã. Por cá, o único caso que eu me recordo de uma entidade ter retirado ou proibido um conteúdo foi o especial de Natal do Rui Sinal de Cortes, também já para aí há 10 anos. Foi proibido de ser retransmitido na televisão por conteúdos de violência física e psicológica e uma linguagem grosseira. No fundo, o programa de humor foi proibido com base em... A que não achou bem, que era mau gosto. A morte do contexto é a morte da arte, que é a morte da liberdade de expressão, que é a morte da comunicação, que é a morte da humanidade. E é esta sociedade temerária, super policiada por si mesma, que não olha a contextos ou não permite divergências, que resulta do ultramoralismo da cultura do cancelamento. Por outro lado, atenção, nada invalida que as pessoas não devam ou não possam ser punidas em consequência das suas ações. Atenção, diferente. Cancel culture versus responsabilização.
É que às vezes parece que fica complicado traçar uma linha entre estes dois conceitos. Ainda este mês, por exemplo, aquela médica pela verdade foi suspensa pela Ordem dos Médicos. Maria Margarida de Oliveira, a médica negacionista das medidas para combater a Covid-19, foi condenada a 6 meses de suspensão. Por, de acordo com a Ordem, divulgar informação falsa que poderia colocar em causa a saúde pública. Ora, isto não é cancel culture. Isto é consequência lógica de... Não foi cancelada da mesma forma que despedir um treinador de futebol que acha que a melhor forma de ganhar um jogo é entrar em campo de patins em linha. Não é cancel culture. Lá está, cancel culture é um despedimento ou um afastamento que é levado a cabo por questões alheias a condenações judiciais ou à má prática profissional, mas sim por uma posição ou comportamento pessoal que gerou indignação ou revolta. Resumidamente, se o Diogo Faro trabalhar num talho e escrever um post a dizer mal das festas e depois for apanhado todo bêbado de uma festa, não deve ser despedido do talho. Já se for Ministro da Saúde, se calhar deve. Depois há casos mais ou menos bicudos. Por exemplo, ninguém se indignou quando o Kevin Spacey, apesar de não ter sido ainda julgado e condenado, foi canceladíssimo em Hollywood depois de ter sido acusado de abusos sexuais. Ainda para mais sabendo-se que uma das vítimas na altura tinha 14 anos. Também Louis C.K. foi cancelado, no sentido mais tradicional do termo, no sentido em que viu os seus conteúdos retirados das plataformas, perdeu trabalhos, o seu filme não foi distribuído nos cinemas. Depois de várias mulheres o acusarem dele se masturbar à frente delas. Ele disse que havia consentimento, mas por outro lado ele estava numa posição de poder sobre elas, portanto não sei se verificaria um real consentimento, da mesma forma que um chefe que pede para fazer as horas extraordinárias quando estás no último mês de contrato não está bem a pedir. Mas mesmo assumindo que não há um crime, podemos concluir de forma objetiva que estamos perante um valente javarde. O que nos leva a outra questão, que é onde acaba a identidade pessoal e começa a obra artística. E quem diz obra artística diz científica, por exemplo. Vejamos Tim Hunt, ele é Prémio Nobel da Medicina, foi forçado a admitir-se depois de dizer numa conferência: as mulheres nos laboratórios são uma chatice porque tu apaixonas-te por elas e elas apaixonam-se por ti e se as criticares, elas choram. Foi uma espécie de é brincadeira, estou a brincar, mas é o que eu acho. 24 horas depois, com uma noite de indignações do Twitter pelo meio, já estava despedido. Perdeu ainda diversas distinções académicas e o título de professor honorário não sei de onde. Pronto, foi cancelado. E aqui entramos em terreno pantanoso ou não? A frase é objetivamente idiota, mas, quer dizer, não estamos aqui no domínio do abuso sexual, como no caso do Kevin Spacey, ou do abuso de poder. Não há aqui nenhum crime, É um velho a dizer velhices. O homem tem que 75, ou o que é? E que não fosse, é uma opinião que é estúpida, mas é uma opinião. Darão as opiniões estúpidas direito a experimento, ainda para mais de alguém que ganhou um Nobel da Medicina. Portanto, ele terá contribuído de forma decisiva para um avanço incrível científico qualquer. Não queremos mais uma mente brilhante a trabalhar, que é meio parvo. Malta, vem um asteroide em direção à Terra. Só um homem pode salvar o planeta. Liguem imediatamente ao Rogério. Ui, o Rogério não pode ser. Que ele uma vez disse que os carecas lhe metiam impressão. A gente, ele já não está cá. Como é que se faz isto, não é? Abdicamos de merdas incríveis porque as pessoas são tolas. Queimamos alguém para uma merda meio ao lado que fez há 12 anos. Como no caso do Kevin Hart, que era para apresentar os Oscars e descobrir uns tweets com piadas polémicas em 2007, ou que foi, e deixou de apresentar os Oscars. Estou só a mandar, não sei, não estou a responder. Estou só a dizer. Isso foi muito mais do que piadas ao lado ou comentários controversos. O que é que se faz? O Charlie Chaplin gostava de meninas. Casou com 2 miúdas de 16 anos, porque as engravidou. O Bill Cosby violou centenas de mulheres. O James Brown espancava a esposa. O Jimmy Page, dos Led Zeppelin, teve uma namorada de 14 anos. O Sid Vicious, dos Sex Pistols, matou a sua. O Michael Jackson gostava de meninos. O Carlos Coutinho Vilhena usa sandálias com meias. O Chris Brown rebentou a cara à Rihanna. O Wesley Snipes esteve preso por evasão fiscal. O que é que se faz com estas informações? Essa é a grande questão. Vai tudo ao ar? Cancela-se o Tempos Modernos, Cosby Show, Stairway to Heaven, o God Save the Queen, o Thriller, o resto da tua vida, o Blade. É complicado, Anabela. Deixe para debate. E depois há outra que, aliás, vem no fundo na sequência disto, que é, em caso de dúvida, quem é que decide o quê? Big Tech. Uma coisa é certa, há muita gente interessada em limitar o raio de ação de terceiros. Por vaidade pessoal, por interesse político, por fanatismo religioso, seja o que for. Ora, sendo que o mundo comunica através da internet, redes sociais, a capacidade de retirar estas plataformas ao opositor é uma das armas mais poderosas da atualidade. O Trump, por exemplo, foi de vela no Facebook e no Twitter e mais igual. E se há coisa para a qual eu não estava preparado, era para, no mesmo vídeo, defender o David Carreira e o Donald Trump. Já não há vestígios da passagem de Trump pelo Twitter. A sua página pessoal, que tinha mais de 88 milhões de seguidores, desapareceu. Foi expulso das redes sociais, é isso. Agora, se eu acho que o mundo é um sítio melhor quando uma das pessoas que mais contribuiu para a propagação de fake news e lançou as bases para um mundo pós-verdade, onde os factos são irrelevantes e apenas importa a capacidade para criar convicções num número suficiente de pessoas que te permitam atingir ou permanecer no poder sem nenhum respeito pela verdade ou pelas consequências nefastas das suas mentiras que visam apenas destruir o tecido social que nos une para dessa forma reinar sobre os destroços, é expulsa do Twitter. Acho. Contudo, pragmaticamente, o que aconteceu foi que o presidente do país mais poderoso do planeta foi calado por um gajo numa nuvem que disse:
este não. E ninguém acha isto estranho. Lá está, eu não nutro simpatia pelo senhor, não é? Mas esta ideia de que 2 ou 3 empresas determinam quem e o que pode ser dito é meio assustador, ou não? É que desta vez calaram um dos maus e está toda a gente muito contente com esta atitude do Twitter. Mas e quando calarem pessoas decentes? Não é? Como aquelas que dizem que francesinha vegan não é francesinha, mas é uma sandes de tofu com molho. Sabe o que é que acontece? Num mundo em que se desrespeitam os factos mais evidentes e os gigantes tecnológicos determinam certos e errados, sabem o que é que acontece? Acontece francesinha com molho de chocolate. É o que acontece. Isto não bloqueiam eles. E eu sou contra o terrorismo, pois sou. Mas era 5 bombas daquela cozinha eram poucas. Eu sou uma mente aberta. Eu nunca na vida vou provar francesinha com molho de chocolate. Achas que levavas primeiro no cu? Primeiro levava no cu. Mas de longe! Chocolate em cima do chouriço? Dizia eu, há umas entidades supragovernamentais, uma espécie de nave, com o poder de puxar um fio e tu deixas de poder falar ou aceder a uma determinada informação. Ainda este mês houve uma revolução em Myanmar e o Facebook removeu a página do exército do país. Eu não faço ideia se o exército se é dos bons, se é dos maus, se invadiu, se libertou, se maltratou-se, não sei. Admito que o meu conhecimento relativamente à política interna da antiga Birmânia é escasso. Mas acho bizarro que seja o Mark Zuckerberg na sua penthouse em Nova Iorque, ou seja onde for, a meio de uma refeição de células estaminais de bebés asiáticos panadas, a tomar essa decisão em nome da humanidade. Também este mês, está tudo a acontecer, na Austrália, o Facebook fechou a torneira a todas as fontes de informação numa guerra com o governo local. Um braço de ferro entre o governo e Facebook. A rede social não quer pagar direitos de autor aos meios de comunicação social australianos e agora decidiu bloquear centenas de páginas informativas. O que é que sucede? A Austrália implementou uma lei que diz que as gigantes tecnológicas têm de pagar aos meios de comunicação pelo uso das suas notícias. A resposta do Facebook foi: temos o quê? Ah, é? Temos de para quê? E bloqueou as páginas de todos os meios de comunicação na Austrália, que é para não estarem cá com merdas. E já que estamos em guerra, ainda bloqueamos mais qualquer coisa. A decisão chegou mesmo a afetar temporariamente as páginas de entidades oficiais, como os serviços de saúde. Isso, bloquearam umas páginas do governo. Só mesmo uma xuxa. Notem que isto é diferente de grupos de pressão que, através de denúncias massivas, conseguem com que o algoritmo pense que está ali uma merda qualquer nociva e mandam lá as páginas. Não é isso. Isto é o Facebook, ou a Google, ou o Twitter, ou o YouTube, a provarem que, por sua livre vontade, podem determinar o que cada um de nós pode dizer ou ter acesso. Entretanto, por acaso, pediram desculpa à Austrália e chegaram a um acordo, mas no fundo foi um cheirinho do que está aí para vir, não é? Pode vir. Uma super cancel culture. Porque reparem, um dia estes 3 ou 4 CEOs apanham todos uma babadeira e dizem a rir: malta, olha, agora não havia bananas. Procuras por bananas? Não aparece, não há bananas. História da banana? Não há história da banana. Não há bananas. Tweet: epá, malta, já repararam que não há nada sobre bananas? Não, esse tweet está cansado, não entra. YouTube, as melhores bananas da Madeira? Não há. Percebam uma coisa. Não há banana. Outra babadeira: malta, agora os gajos Fernando não existiam. Que só fodam os Fernandos! No dia seguinte não há registro de algum Fernando alguma vez ter existido. Noutra badeira: malta, e agora a democracia não existia e nós ditávamos toda uma nova ética moral através da manipulação dos comportamentos das massas por via da nossa capacidade para influenciar o pensamento de todas as gerações humanas aqui para a frente. Era ou não era? Boa, Jack. E não tenho bem conclusão para este tema. Eu sei que isto é para aqui uma salganhada de assuntos. Ele vai cultura woke, ele vai big tech, ele vai contexto, ele vai francinhas de chocolate. Mas a liberdade de expressão é uma confusão, é? E o ataque ao discurso livre vem de muitos sítios, desde idiotas com blogs com aversão ao debate e a divergências de opinião, até CEOs de multinacionais tecnológicas com mais poder do que todos os deuses do Olimpo. E a sobrevivência das democracias depende da capacidade de se defenderem de todos estes ataques, venham eles de onde vierem, ao discurso e pensamento livres. Uma coisa eu sei, e disto tenho a certeza: o YouTube é literalmente das coisas mais perigosas para a humanidade. Coisas ao calhas que aconteceram este mês. Então, 2 casos de polícia foram destaque no mês de fevereiro. Primeiro, o de João Loureiro, ex-presidente do Boa Vista. João Loureiro está no Brasil à espera de ser ouvido pelas autoridades. O antigo presidente do Boa Vista era um dos passageiros que estava previsto viajar para Portugal num avião privado, onde há uma semana foram apreendidos 500 quilos de cocaína. Já ninguém era apanhado com tanta droga no confinamento desde a passagem de ano do Diogo Faro. Já está só cedo. Ele tem que ter fair play. E um dos assuntos que mais eu vou falar este mês também foi o caso do gajo que se chibou numa live do Instagram que tinha violado uma miúda. Qual é que foi a coisa mais bizarra, mais iótica ou balaioca que tu praticaste no ato sexual? Opa, não posso contar aqui. Já sei o que é que foi. Violar uma gaja e deixá-la e violar o iname. Tu violaste uma gaja? Sim, senhora. Ou isto é estúpido, porque assumir um crime em direto numa live é estúpido, ou isto é estúpido, porque nunca aconteceu, e ele julga que assumir uma violação é uma cena divertida para conquistar
o carinho e o apoio dos seus pares. Infelizmente, para a multidão online que já ia a caminho de Viseu para o empalar, porque o que seria esperar também para perceber o que é que realmente aconteceu, sucedeu a segunda hipótese. Depois virou-se para mim, não sei o quê, vamos ali à casa bem do parque, não sei o quê. Eu disse, não vou, tentou meter a mão, mas não deixei. Depois eu, disse que não, virei costas e fui-me embora. Não aconteceu nada daquilo que ele tinha dito que tinha acontecido. Basicamente, ele meteu a mão, a gaja fez um tchê, andorem, e foi cada um à sua vida. Grave, mas longe da gabarulice do Mitra, que tinha pinado e deixado a gaja no meio do chão à espera do INEM. Foi o que ele disse, não sei se estou a gozar. Então, sobra apenas uma pergunta e uma resposta. Mas se Rita não foi violada nem abandonada à espera que o INEM chegasse, como alegou Hugo Miguel no vídeo do Instagram, porquê é que o rapaz fez essas afirmações? Porque é estúpido. Sim, é isso, é muito isso. Digo mais, se é para te gabares de crimes em direto, mais vale fazer como deve ser. Se fizer um direto nas redes sociais ao volante, a gabar-se de estar a conduzir sem ter carta, além de ser profundamente estúpido e perigoso, é provável e desejável que acabe como este jovem no Algarve. Bastou à GNR visitar o perfil do suspeito para confirmar a denúncia, bloqueando as saídas da autoestrada. A publicação que o senhor efetivou, pois levou a que houvesse uma intervenção rápida e pronta das autoridades. Sem carta, sem seguro e ao telemóvel ao volante em pleno confinamento. Menos de 24 horas depois do tal direto no Facebook, o Tribunal de Portimão condenou-o a 970 € de multa ou a 100 dias de prisão. Pronto, este pelo menos não mentiu. Por falar em aldrabices, o Window, youtuber famoso porque... O Window lançou um curso sobre Bitcoin, direcionado às criptomoedas, que é um curso extremamente completo, feito por especialistas, e eu não tenho dúvidas nenhumas que é o melhor curso do mercado. Como eu não percebo nada do assunto, estava mesmo quase mesmo para largar a nota. Como não gosta muito de ladrões, o Red Live entrou no site deles com o administrador. Então o Red Live acedeu ao curso de merda deles, que isto é um curso de ranho, e estão a cobrar 400 € por esta merda. Parece que o Window, e não percebi se mais pessoal, tem que ver com... andava a cobrar 400 paus por uns cursos que ensinavam os putos a brincar às criptomoedas e aos investimentos nos mercados financeiros. Que afinal eram em boa parte, de acordo aqui com o Red Live, merdas sacadas da Wikipédia ou disponíveis à pala na net. 400 € por esta merda, mano. Valeu o meu dinheiro. Copy-paste da Wikipédia. Estão aqui os meninos a dar copy-paste na Wikipédia a vender curso a 400 €. Lá está, esta voz que ouvem é do Red Live, é um hacker, pelos vistos é uma espécie de Rui Pinto da seleção sub-21. Aqui o Red Live irritou-se ao ver a malta com milhões de seguidores a aproveitar-se da inocência de putos, né? Muitas vezes eram menores que estavam a comprar aquilo, e vai de expor o curso mesmo bom na net para toda a gente ver. Esta, para efeitos legais, burla. Alegada burla. Alegada burla. Confesso que isto desapareceu-me já no final do mês e não tive tempo para avaliar bem o que é que está para aqui a acontecer. Agora, malta na net a tentar fazer guita de forma shady, só que não falta para aí, não é? Sim, é fácil fazer dinheiro. Eu estive aqui a pensar em formas de arranjar dinheiro de forma rápida e eficaz e cheguei à conclusão de que não é nada difícil. Aliás, queres aprender tudo sobre mercados financeiros, Forex, Bitcoin, CryptoCoin, Ethereum, Plotcoin, Peercoin, Litecoin, Draftcoin, sobre coin? Então tu estás no sítio certo. Primeiro passo, virar YouTuber! Mudar um bocado o cabelo para um estilo mais irreverente e também dar um bocado de cor, Ok. E depois é começar a gravar. Olá família! Meus putos, meus brothers, meus chapas e lunáticos! Segundo passo, criar conteúdo. Quer dizer, nem é bem conteúdo, é mais grandes títulos, como por exemplo, parti uma coisa importante. Ou melhor, parti a coisa mais importante da minha vida. Já sei. Parti a coisa mais importante do mundo, que era a minha caneta Bic. Partiu-se, já sabem, tem aí o link na descrição para apostarem na Bic Clickbait House e as melhores odds. Está lá na bio. Ou então, trolei o meu melhor amigo. Terceiro passo e muito importante, apelar à faixa etária que interessa, ali dos 0 aos 4 anos, e mostrar que, apesar do meu lifestyle, nós temos os mesmos gostos, nós somos iguais, tipo Porca Peppa, Panda. Curto bem som, malta. Coisas com cor que não sabemos bem o que é que são. Por isso, malta, comprem o meu merch na minha loja online, subscrevam o canal, apertem o sininho e esmaguem o like. Estou mesmo à toa. Quarto passo, mostrar que tenho um lifestyle invejável.
carros, dinheiro e mulheres. Oh homens, o mais importante é que eu tenho e eles não. E não têm porque não fazem o que eu faço e também porque não são maiores de idade. Quinto passo, queixar-me que não faço dinheiro com o YouTube, mas continuo a ter dinheiro. Sexto passo, mostrar alguns gráficos para mostrar que, independentemente do que for, comigo é sempre a subir. Sétimo e último passo, apresentar um produto exclusivo que vos vai fazer ser tal e qual como eu. Invistam, este curso custa apenas 800 paus. Tenho até aqui comigo alguém muito interessado em comprar este curso hoje e que vos vai dizer exatamente o que é que isto contém. Eu a ti até te deixo abrir o envelope. Mas é uma página da Wikipédia? Não, uma página da Wikipédia impressa. Tu sabes quanto é que são as impressões hoje em dia. Bem, como é que tu sabes o que é a Wikipédia? Viste no meu canal, puto? Knowledge, yeah! Mas isto não é só uma página da Wikipédia, não, senhor. Isto é um guia criado pelos mais altos especialistas da Crypto, Trade, Connection, Market, yeah, onde eu também me incluo. Estás interessado em investir ou não? Não, Luana, não quero. Até porque toda a gente sabe, pelo menos para já, que a criptomoeda não é um investimento, mas sim especulação, tal como bolsa de valores. Para além disso, o que estás a vender não são ferramentas para investir no mercado financeiro. Pelo menos é o que eu percebo nas conversas com os meus amigos que te seguem. Prefiro o podcast do Rio Tavares. Cala-te, puto! Epá, estes putos de hoje em dia não fazem a mínima ideia do que dizem. Ficar rico não dá trabalho, dá dinheiro! Não é, puto? É. Estou exausta. Obrigado, Luana. Sigam a Luana nas redes sociais em Luana do Bem. Os Daft Punk terminaram em fevereiro, num mês marcado pelos desaparecimentos de Quintana, guarda-redes de handball do Porto e da Seleção Nacional, do ator Christopher Plummer, da atriz portuguesa Carmen Dolores e de Larry Flint, fundador da revista Hustler. Chegou ao fim ainda o casamento da Kim e do Kanye. Sinto que é preciso animar um bocadinho, portanto, lembram-se de eu ter dito que 2 cenas me tinham feito chorar a rir. Vai agora à segunda. I speak de Bernardine, the energy is home, okay? So who's gonna replace you now? A little. Today yes, today no. A little. Choose someone to replace you. Yes, good. Because the beautiful days and the very room. Gonçalo, diga. Could you be so kind as to choose someone to replace you here? Yes, my opinion, yes. Escolha alguém para o substituir. Bernardine. Yes, nice. So my opinion now is Rubrics do Manso. Because good. Aposta do mês. By Bet.pt. Vamos a isso. Aposta do mês. O Sporting terminou o mês com 9 pontos de avanço para o segundo classificado. Aposto que o Diogo Faro está muito arrependido por ter gasto o seu crédito de festas irresponsáveis na passagem de ano. Aposta do mês. Luís Filipe Vieira enganou-se na idade da própria equipa. Fazemos 110 anos de história. 110 anos de história? 117. 117 anos de história, desculpem lá. Uma vez que Luís Filipe Vieira é sócio de todos os clubes, aposto que terá feito confusão com o aniversário do seu eterno CSKA de Moscovo. Aposta do mês. O Porto bateu pela primeira vez na sua história a Juventus. Aposto que no final da partida o melhor jogador português da atualidade pediu para trocar de camisola com o Cristiano Ronaldo. Ora bem, vamos aqui. Eu apostei 2 vezes no rugby e os jogos acabaram os 2 empatados. Isto é bizarro. Portanto, eu vou aqui outra vez ao rugby e agora vou apostar no empate entre o Edimburgo Rugby e o Benetton Treviso. Vai 10 euros aqui neste empate do rugby. Agora não empatem. Pessoa fixe do mês. A pessoa fixe deste mês é a modelo... é que aquilo vai com os porcos. Sara Sampaio. Ela que fez um vídeo a desmistificar a ideia do corpo perfeito. Foi uma boa cena vindo de uma modelo da Victoria's Secret a provar que até ela tem imperfeições e que a utopia do corpo perfeito é perniciosa. O cartoon é do Artur Ferreira, como sempre. Se quiserem já agora ajudar o Artur também nesta fase macaca, peçam-lhe trabalho, se quiserem. Querem a minha mulher em versão Baywatch com o Rissol, peçam-lhe que ele faz. Querem um cartoon meu vestido de jogador da Barcelona com pernas de pinguim, o que quiserem ele faz, ok? Se quiserem um cartoon personalizado, falem com o King Arthur. Que é bom. Bizarria do mês.
Uma professora de aeróbica a dar uma aula online em Myanmar sem se aperceber que estava a acontecer um golpe de Estado nas suas costas. Mas porquê do mês? Um advogado entrou numa sessão de tribunal através do Zoom com o filtro do gatinho. I can hear you. I think it's a filter. It is, and I don't know how to remove it. I've got my assistant here. She's trying to, but I'm prepared to go forward with it. I'm here live. I'm not a cat. Blá, blá, blá. Frase do mês. O comentador e ex-jogador calado, aqui com dificuldade ao nível de conceitos. Por unanimidade. Unanimidade o quê? Desculpa. Unanimidade? Em relação ao quê? Unanimidade. Em relação ao quê? Em relação às eleições, não foi? Não, unanimidade não foi porque houve uma franja importante votou noutro projeto. Não é unanimidade. Não, unanimidade é quando são todos. Em cada 3 votam 2 no Presidente. Não, em cada 3 houve um que não votou. Uma significativa maioria, mas não é unânime. Está muito longe de ser unânime. Pensei não é unanimidade. Pronto, é só isso que eu estou a dizer. 90%. Não, unânime é 100. Duas frases do mês, este mês. Homem indignado com a grande injustiça no Dia dos Namorados. Os homens neste dia são sempre os mais, no fundo, os mais prejudicados, porque oferecem flores às senhoras, oferecem chocolates, oferecem uns bolinhos, e eu nunca vi as senhoras oferecer, por exemplo, uma grade de minis aos homens. Sugestão do mês. Sugestão do mês. Temos Free Speech and Why It Matters. Por acaso ainda não li, só chegou hoje. Mas é do Andrew Doyle, que tem um personagem fictício muito engraçado. Titania McGrath. E é um personagem satírico ultra woke que refila com tudo e é muito engraçado. Fica aqui a sugestão do mês e também, obviamente, tudo o que estiver em diogobatáguas.kilt.pt. Já também tem lá relatórios extra, neste caso sobre a polémica bem divertida a envolver Diogo Faro. Então vá, é isto, está feito. Sigam-me no Twitter e no Instagram, é só pesquisar Diogo Batáguas.